Olá, boa noite. A gente começa a edição de hoje mostrando a história de um bebê que nasceu em uma calçada na Vila Angélica, zona norte de Sorocaba. Toda a história aconteceu neste banco na calçada da casa de Edivânia. Segundo ela, a mulher estava na rua quando começou a passar mal. Ela já tinha estourado a bolsa dela na casa dela. Ela colocou uma proteção, um absorvente e desceu até o orelhão para ligar para uma parente dela. Na volta foi que ela sentou no banco. Esta manicure conta que a irmã dela é que foi a responsável pelo parto. A hora que começou a muvuca aqui, ela pegou, falou que estava nascendo, estava vindo a criança, viu a cabecinha da criança. A hora que ela pegou, abriu a perna da moça, a criança já estava vindo. Daí saiu a cabeça, já saiu o corpo logo em seguida. A Vanessa gravou o momento que o SAMU chegou e prestou os primeiros atendimentos à mãe e ao bebê, que é uma menina. Para os vizinhos, a ambulância demorou a chegar. Demorou aproximadamente 1 hora para chegar. E isso que foi muita gente ligando. E eles tiveram tempo de retornar a ligação para o meu sobrinho para perguntar como era o nome dela, se ela tinha filhos, onde ela morava. Segundo a prefeitura, a solicitação sobre o caso chegou ao SAMU às 6h23, mas se tratava de uma pessoa com dores de barriga. Somente às 6h55, o SAMU recebeu uma nova ligação informando que uma mulher estaria em trabalho de parto. A ambulância chegou 7 minutos depois. Mãe e filha foram trazidas para o hospital regional e passam bem. Segundo moradores do bairro, ninguém sabe muito sobre a mulher, apenas que ela mora com o marido e outra criança nessa casa há 2 anos. Durante a tarde não havia ninguém no local. Já os vizinhos não vão esquecer a experiência inusitada. Emocionante. Todo mundo que estava aqui chorou. O nascimento de uma criança, né? Mexe com todo mundo, né? O governador do estado de São Paulo inaugurou hoje o Hospital Regional em Jundiaí. A proposta é desafogar outros hospitais, como São Vicente de Paulo, que atende em média 24 mil pessoas por mês. O hospital fica no prédio onde funcionava a antiga Casa de Saúde Dr. Domingos Anastácio, no centro. A obra, que recebeu investimento de 45 milhões de reais, tem a expectativa de atender mais de 750 mil habitantes das 7 cidades que fazem parte do aglomerado urbano de Jundiaí. Nós teremos aqui cirurgia geral, cirurgia vascular, dermato, oftalmo, otorrino, ortopedia, ginecologia, urologia, cirurgia plástica, enfim, será uma referência para os 7 municípios aqui do aglomerado urbano. O regional conta com 136 leitos, 16 deles destinados à UTI, e deve ser custeado 100% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Na cerimônia, prefeitos da região, deputado federal e também o secretário estadual da Saúde, Davi Wipp. Ele falou sobre os funcionários que ainda vão ser contratados. Se pretende uma parceria de um hospital que, embora não universitário, mas funciona como tal em São Paulo, com a Faculdade de Medicina de Jundiaí e um hospital de grande porte como esse. O hospital, que vai ser administrado pelo Sírio-Libanês de São Paulo, deve ter o atendimento iniciado só na metade de julho. O regional deve trazer melhorias, principalmente na cidade de Jundiaí, já que deve desafogar o Hospital São Vicente de Paulo. Complementa o papel do Hospital São Vicente, que é alta complexidade, e aqui uma média complexidade, cirurgias eletivas, um hospital fechado, mas de boa qualidade, vai ajudar a região. Ainda durante a cerimônia, o governador alfinetou a administração da presidente Dilma. O estádio, que amanhã nós teremos a abertura da Copa do Mundo, padrão FIFA, não tem, no caso aqui de São Paulo, 1 centavo do governo do estado. Nem 1 centavo. Ele aproveitou também para anunciar obras no trevo de chegada a Jundiaí. 10 dias definir o valor, já estamos com o projeto pronto para a primeira fase, que é a obra da rodoviária, o trevo lá da rodoviária. Eu acredito que é uma obra de 1 ano, mais ou menos, a gente consegue fazer em 2015, esse trevo de entrada, esse acesso ao principal da cidade vai ser entregue. Um homem de 56 anos morreu hoje por falta de cuidados da filha em Mairinque. A mulher de 28 anos mantinha o pai abandonado e sem cuidados médicos. O homem chegou sem vida ao hospital. A suspeita foi presa em flagrante por abandono de incapaz e abandono material.
Terminou hoje a greve dos servidores públicos de Várzea Paulista. Segundo a Prefeitura, o sindicato aceitou a proposta de auxílio alimentação no valor de R$ 170 e reajuste de 3%. Secretários da Prefeitura de Sorocaba explicaram nesta manhã o aumento de mais de 85% no contrato da distribuição de merenda escolar. Foram convidados a prestar esclarecimentos o secretário de Governo João Leandro, o titular da Educação José Simões de Almeida e Roberto Juliano, secretário de Administração. Eles assistiram a um vídeo da audiência pública do dia 19 de maio, em que cozinheiras escolares fizeram várias reclamações quanto à qualidade da comida. 3 representantes da seção de alimentos e o secretário de Educação confirmaram o aumento no número de reclamações quanto à qualidade das refeições. A empresa responsável pela distribuição de merenda foi convidada a participar da oitiva, mas nenhum representante compareceu. Por isso, os vereadores devem fazer uma convocação formal para que a empresa preste esclarecimentos. Vereadores questionaram ainda o valor do próximo edital da Prefeitura para entrega de merenda, R$ 120 milhões mais caro que o contrato atual, de R$ 139 milhões. Segundo o secretário de Administração, o valor é baseado em um levantamento feito com empresas do ramo. E por determinação da Justiça, ainda na Câmara de Sorocaba, o ex-secretário de Serviços Públicos, Clebson Ribeiro, respondeu à CPI do lixo. Por 40 minutos, 2 vereadores conversaram com o atual secretário de Meio Ambiente, Clebson Ribeiro. Ele era o titular da pasta de Serviços Públicos quando a CPI foi instaurada. Ele explicou que faltou na última convocação porque o convite chegou em cima da hora. Segundo Clebson, o fim do contrato com a Gomes Lourenço prejudicou a elaboração de um plano de resíduos sólidos na cidade. Ele disse ainda que a secretaria trabalha para não prejudicar a atuação de catadores de recicláveis de cooperativas. O secretário explicou que colocar os serviços de varrição e coleta de lixo num mesmo edital foi uma decisão econômica. Várias simulações foram feitas nesse sentido, pelo que a gente tem observado também em diversas prefeituras, cidades de grande porte. Existe essa tendência também entre as prefeituras de se fazer contratos assim mais globais, né? Juntando vários serviços com a mesma finalidade, né? Está prevista para o dia 25 de junho a última audiência para o Plano Diretor de Sorocaba. Até que tudo seja definido, muita polêmica sonda as propostas. O novo projeto da Prefeitura tem causado polêmica em setores especializados em construção e habitação. O plano diretor estabelece um conjunto de regras que determina como e para onde a cidade deve crescer nos próximos 10 anos. E uma das propostas do Executivo limita a construção de prédios na cidade para no máximo 7 andares. Segundo o diretor do Sindicato da Construção, ao criar essa limitação, uma série de problemas podem aparecer. Quando você limita, nós fizemos simulações de projeto, concluímos que os recuos entre as torres vão ficar muito menores. Isso vai ser extremamente prejudicial, porque vai diminuir as condições de ventilação e de iluminação das unidades. Outro ponto levantado é em relação ao tamanho dos novos lotes residenciais. De 150 metros quadrados, eles aumentariam para 200. Para o Sinduscom, a proposta é boa, mas deve acontecer a médio prazo. Que seja feita de uma forma gradual, para que não impacte de uma vez só no bolso do adquirente. Porque hoje, mais ou menos 33% seria o acréscimo no custo dos lotes, da noite para o dia. Então, que se busque uma solução mais gradual, de médio prazo, para que seja implementado. O vice-presidente do Sindicato da Habitação acredita que, se aprovada, as novas regras prejudicam principalmente o comprador. Quando você aumenta o tamanho mínimo do terreno, você traz um impacto negativo também, não só no preço, mas você incentiva a coabitação, ou seja, 2 famílias morando no mesmo bairro. A gente incentiva ou expulsa, na verdade, o cidadão sorocabano que trabalha em Sorocaba e que quer morar em Sorocaba. Nós estamos expulsando ele da cidade, mandando ele morar em cidades periféricas, trazendo um problema maior ainda de mobilidade, um problema no trânsito. A proposta do Executivo de alteração do plano foi encaminhada à Câmara. Audiências públicas estão discutindo o texto antes da aprovação dos vereadores.
criamos uma comissão de acompanhamento desse plano diretor, cada partido indicou um vereador para poder acompanhar e já foi feito 2 audiências. No total de 5, nós faltamos mais 3 audiências. Eu acredito que com essas 5 audiências nós vamos poder chegar num bom senso, porque tem algumas dúvidas, né, com os pontos polêmicos que tem no plano. E ainda para falar sobre o plano diretor, eu converso agora com o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio. Boa noite, prefeito. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, o senhor viu aí algumas críticas, né? O comprador vai ter um preço maior para o imóvel, falta de ventilação, iluminação. Como é que o senhor vê as críticas das pessoas que estão ligadas à habitação e moradia em Sorocaba? Bom, primeiramente, é fácil entender. Os pontos de vista que não coincidentes é comum. Os sindicatos da construção civil e dos empreendedores imobiliários têm, evidentemente, as razões de ser, de defender posturas diferentes dessas que nós estamos colocando, mas eu faço uma comparação muito fácil. Eu moro no bairro do Trujillo há quase 40 anos. Se compra um terreno 10 por 30, que é o padrão no Trujillo, por metro quadrado, mais barato que no loteamento popular, num bairro bem mais distante, loteamento desses loteamentos novos. Portanto, não vai haver um encarecimento de 30%, conforme o cálculo matemático feito em cima do metro quadrado por área, em função do que se paga hoje. A gente pode dizer, por exemplo, que eles representam uma fatia do Sorocaba que está ligada justamente com essa movimentação imobiliária, tanto um sindicato quanto o outro, enquanto até o presidente da Câmara que pede um consenso. O senhor deve rever alguns pontos ou não? Está definido como já foi proposto? Veja, nós analisamos bastante na Prefeitura, submetemos a 4 ou 5 audiências públicas na cidade, o plano diretor, e foi enviado à Câmara. A palavra final, quem vai dar, na verdade, é a Câmara. E exatamente a Câmara está ouvindo os vários segmentos que possam influir. Sexta-feira agora tem uma audiência, é importante que a população possa que a população participe para dar opinião. Agora, vejam vocês, nós moramos num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nosso município tem 459 quilômetros quadrados. Qual é a lógica de o terreno ter que ter 125 ou 150 metros quadrados como módulo padrão? Qual que é a proposta do prefeito de Sorocaba? Aumentar mais moradias ou não para a cidade? A proposta nossa é dar, primeiro, terrenos com melhor condição de construção de moradias. Tanto os terrenos para os módulos unitários de moradias, com 200 metros quadrados e 8 metros de frente, permite que, mesmo fazendo uma casa muito pequena, amanhã ou depois o trabalhador, a família dele, possam ampliar essa casa. Ou seja, vai dar uma condição de vida melhor. Qual é o nosso objetivo com o plano diretor? Melhorar a qualidade de vida, melhorar a questão da inclusão na cidade, dar sustentabilidade para o crescimento da cidade. A gente vai acompanhar para ver, depois que tiver definido, o senhor volta então para falar para as pessoas que moram em Sorocaba como ficou definido o plano diretor da cidade. Não, sem dúvida, essa é a minha obrigação. Depois da Câmara aprovar, isso ainda volta para a Prefeitura, provavelmente virá com algumas emendas que o prefeito poderá aceitar ou não. Posso até vetar as emendas e aí poderá voltar à Câmara ainda para uma discussão final acerca de possível veto se ele acontecer. Tá certo. Obrigada pela participação do senhor aqui. Então, foi um privilégio para mim. Muito obrigado a vocês.